Se você corta calorias, treina adequadamente, faz tudo muito bonitinho, mas a balança não muda. Aquela gordurinha tá ali, presa. Eu vou te falar uma coisa que possivelmente ninguém te falou ainda. O problema não é você, e também pode ser que não seja nem a sua alimentação. Isso acontece porque depois dos 40 anos tem um mecanismo no corpo da mulher que praticamente trava completamente qualquer tentativa do emagrecimento. E se você ainda força a barra, comendo menos e treinando mais, pode até piorar a situação. E aí nos próximos minutos eu vou te falar o que está realmente acontecendo com o seu corpo, e fique até o final, que eu vou te falar um exame simples, que vai elucidar, que vai trazer clareza para essas questões que eu sei estão te incomodando. Meu nome é Dr. Vinícius Andrade, eu sou médico especialista em clínica médica, nefrologia, medicina do esporte e do exercício, nutrologia, e cuidamos dos nossos pacientes sobre a visão da medicina funcional, que é a medicina que cuida da base do solo biológico. Vamos com a gente. Deixa eu adivinhar aqui, você possivelmente já tentou de tudo. Já cortou carboidratos, já fez jejum, já treinou mais, passou meses na esteira, às vezes até perde um pouquinho de peso, mas depois reganha esse peso, então parece que o corpo trava, você não evolui, aquela gordurinha permanece ali. E o pior de tudo é que às vezes você é até taxada de que não tem disciplina ou que você está comendo escondido. Entendo isso porque eu atendo todos os dias mulheres com essas mesmas queixas e que reclamam da falta de resposta do corpo, o corpo travado, o corpo não evolui. E aí o corpo de vocês, eles não está quebrado, ele não parou de funcionar. O que está acontecendo agora é que existe uma nova sinalização hormonal, mudou tudo em relação à sinalização hormonal, e que a gente vai descobrir ali no final como entender o que está acontecendo e o que fazer para resolver tudo isso. Então vamos ao que acontece. Ali, a partir dos 35, 40 anos, aí a progesterona, então ela fica nervosa, o sono fica ruim, e a falta de sono já leva a alterações hormonais diversas, com excesso de cortisol, insulina desregulada. Mas a situação piora ainda um pouquinho, porque vem a perimenopausa, com flutuações do estrogênio. E essas flutuações do estrogênio vão fazer uma verdadeira mudança do sensor de energia do corpo dessa mulher. Então esse estrogênio, ele regula tudo, regula questões energéticas e regula também metabolismo. Pensa num estrogênio como um gerente que mantinha gordura em locais adequados. Quando esse estrogênio começa a cair, essa mulher, então, ela não consegue manter a adequação gerencial dessa gordura. E aí, quando esse gerente vai embora, então, acontece 3 coisas. Primeiro, a gordura migra para a barriga. Antes, a gordura era bem distribuída, a mulher tinha até uma gordurinha, mas não aparecia especificamente nos locais. E agora, essa gordura migrou toda para a região abdominal, aquela gordura inflamatória. Além disso, esteticamente, bem inadequado, por assim dizer. Segundo, as células começam a ficar surdas para a insulina. O nome disso é resistência à insulina. A insulina não faz a ação necessária nas células. Ou seja, cada vez mais insulina no corpo, e essa insulina em excesso faz com que a mulher acumule ainda mais gorduras e tenha mais fome, vontade de comer muitos alimentos, inclusive hipercalóricos, doces e etc. Ou seja, é como se o corpo agora tivesse travado para a ação da insulina, e essa insulina, que ainda continua sendo produzida pelo pâncreas, faz com que a pessoa continue a engordar progressivamente. Mas vem o terceiro, e o terceiro ainda é o mais ignorado de todos. E o que é ignorado é que o estradiol, o estrogênio, quando ele cai, faz você perder massa magra. Lembra que eu falei? A mulher já não está dormindo adequadamente por conta da progesterona, cortisol alto, já faz resistência insulínica, e aí o estradiol cai, aumenta a resistência insulínica, e aí essa mulher que já não estava dormindo adequadamente não consegue treinar. Mas o estradiol cai e ainda não consegue reter os músculos, perde mais massa magra. Ou seja, você perde massa magra, você perde músculos, o metabolismo fica todo bagunçado. E aí é o que a gente conhece: gordura abdominal, gordura em locais inadequados e uma difícil missão de emagrecer. E por que músculo importa? Porque o músculo é um órgão com atividade metabólica mais avançada ou mais ativa
do corpo. A mulher vai perdendo em torno de 3 a 8% de massa muscular a partir dos 30 anos por década, e isso vai levar a uma série de complicações. Lembrando que a mulher perde mais ainda quando chega na menopausa. Nossas mitocôndrias estão no músculo, nosso órgão da longevidade é o músculo. Ou seja, quando essa mulher perde músculo, perde massa magra, o metabolismo também despenca. Isso é uma tragédia, porque a mulher sem metabolismo não gasta energia, tudo que ela come passa um vento calórico e essa mulher já engorda. Então, no final do dia, não é que seu metabolismo ou seu corpo quebrou do nada, é que tudo mudou, o cenário é outro. Tem pouca progesterona, o estradiol está reduzindo, a testosterona também, eu não falei, mas também ela começou a reduzir a partir dos 40 anos, e aí com menos estradiol, a pessoa tem mais resistência insulínica, a pessoa com menos progesterona não está dormindo direito, está contribuindo para essa resistência insulínica com insulina alta, está acumulando gordura e também perdendo massa magra, como eu falei. Isso realmente é uma situação que precisa ser revertida urgentemente. Fica aqui que tem mais, porque quando a balança não cai, a pessoa olha para o peso na balança e está travada. O que ela pensa? Deixa eu correr mais, deixa eu fazer mais exercício aeróbico que vai funcionar. E aí isso acaba sendo um tiro no pé, porque quando a pessoa se exercita mais de forma extenuante, o cortisol ainda sobe de forma mais expressiva. Lembra que eu falei? Progesterona baixa, a pessoa não dorme, está muito estressada, cortisol alto, levando à elevação da insulina. Agora essa pessoa está treinando como uma louca, lá na esteira. E aí esse cortisol vai disparar. Aí o cortisol faz algumas coisas. Piora a resistência insulínica, atrapalha a sua imunidade e ainda contribui ainda mais para acúmulo de gordura na região abdominal. Então eu estou falando aqui de uma tempestade perfeita hormonal. Estou falando de alterações de vários hormônios, levando a outros. Então, estou falando aqui de vários hormônios, eles estando então completamente interligados. E é nesse momento que é preciso intervir. Vou te contar aqui o que aconteceu com uma paciente minha, que eu vou chamar de Marta, para preservar a identidade. 51 anos, Marta comia 1.200 quilocalorias por dia, treinava muito, mas tudo cardio, porque queria perder peso, é o que foi ensinado. E aí essa paciente, ela engordou 6 quilos no último ano. Nada de perder esse peso. Vivia frustrada. Chegou no consultório, triste da vida. E a primeira coisa que eu fiz não foi tirar comida, foi adequação de macronutrientes. Então a gente aumentou a proteína, nós trocamos a atividade física por exercício de força, adequamos um solo biológico, o estradiol estava no chão, FSH alto, sinais de hipoandrogenismo, ou seja, a testosterona muito baixa, a progesterona muito baixa também. Nós ajustamos esse solo biológico. O que aconteceu depois disso? Depois ela começar a comer mais e treinar mais, mas dessa vez força. Ela ganhou massa magra, ela voltou a perder peso, melhorou o percentual de gordura, ela saiu no percentual de gordura de 32% para 24%. Isso aconteceu muito rápido, em torno de 4 meses. Nesse período, ela ajustou o sono, dormia melhor, tinha mais energia, tinha mais disposição, tudo mudou na vida dela. Então eu vou falar o que funciona para a mulher 40+. Primeiro, construa músculos. E o treino para você, minha querida mulher 40+, é o treino de força, é o treino resistido, de levantamento de peso. Isso que faz realmente você construir músculos de forma assertiva, de forma otimizada. O músculo é a sua proteção hormonal, a sua proteção para a longevidade. Não tenha medo de pegar peso na academia. Depois você precisa comer quantidades adequadas de proteína. Também não tenha medo de comida. Eu vejo pessoas fazendo déficits calóricos absurdos e só aumentando o cortisol por conta disso. E às vezes essas pessoas fazem déficit calórico, elas têm muita dificuldade de bater metas de proteína associadas. Então, foque nas suas metas de proteína, em torno de 1,8, 2 gramas por quilo de peso de proteína para você vai ser essencial para que você, junto com o treino, você preserve sua força, sua massa magra. E número 3, que é muito importante, você precisa corrigir o seu solo biológico, avaliar todos os seus hormônios, principalmente os seus hormônios sexuais. A partir dos 40 anos a gente tem declínio e eles são muito negligenciados por uma visão mais tradicional da medicina. Então avaliar insulina, cortisol, tireoide, estradiol, progesterona, FSH e LH são essenciais. E nesse sentido,
Uma terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, muda completamente o jogo. E sabe aquele exame que eu prometi no começo? O ponto de partida inicial é você dosar a sua insulina de jejum junto com a sua glicose e calcular o HOMA, porque é um exame que altera anos antes da glicemia. Ele vai mostrar a sua saúde metabólica. A insulina é o principal, é o exame inicial, que vai dizer se ela está na fase de acúmulo de gordura, quando a insulina está alta, quando o HOMA está alto, ou na fase de queima de gordura, quando essa insulina está mais baixa e se o HOMA está adequado. Agora eu quero saber de você, quanto tempo você está nesse sofrimento, percebendo que nada está mudando? A balança continua a mesma, na verdade está até mudando para cima. Se você quer saber o que está acontecendo de fato com você, vê meu vídeo aqui do lado sobre perimenopausa e ele vai te dar uns insights importantíssimos sobre como lidar com esse período da vida que é realmente desafiador. E se você busca entender como funciona a hierarquia hormonal para a longevidade, é só clicar no link que você vai ter acesso ao meu livro com esse título, A Hierarquia Hormonal, o segredo para a longevidade, que vai te trazer toda a clareza e jogar por terra mitos que estão associados à terapia de reposição hormonal. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, aproveita para seguir o nosso canal e aperta o sininho para você receber todas as notificações de assuntos que vão te ajudar a viver mais e viver melhor.